Primeira carta de João, capítulo de número 4, verso 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. A versão NAA, a epígrafe textual diz: o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esse mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmãos, antes de adentrarmos nessa mensagem, é importante entender o contexto histórico que estava acontecendo e qual foi a necessidade desse autor da carta expressar essas palavras a um grupo específico de pessoas em sua época. Em primeiro lugar, nós temos que saber que o autor desta carta foi João, o discípulo amado de Jesus. Ele era filho de Zebedeu e filho de Salomé. Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. João, juntamente com seu irmão Tiago, eles seguiram a profissão do seu pai, pescador. Contudo, ele começou a ouvir a palavra de Deus mediante ao profeta, o último profeta nascido de mulher, João Batista. Contudo, quando João anuncia aquele que viria após ele, Jesus, estes dois irmãos começam a seguir a Jesus, o seu mestre. E eles começaram a seguir. Entendemos que no princípio eles não eram, de certa forma, convertidos a Cristo Jesus, mas no decorrer do caminhar eles começaram a entender o mistério de Jesus e a sua obra. É no tanto que o próprio Cristo Jesus o chama, dá um título a eles, filhos do trovão, porque eles eram enérgicos. Eles queriam que Deus atacasse fogo, ateasse fogo sobre os samaritanos, porque não ouviram a palavra de Deus. Contudo, o Evangelho, ele transforma as pessoas, e aquele que ouvia e se exaltava por qualquer coisa, agora é transformado e é considerado como um apóstolo do amor. Agora ele age com ternura, mas ele não perde as suas características fundamentais: defender a verdade acima de tudo. E este João, esta carta provavelmente foi escrita no ano 90, 95 depois de Cristo. É um período onde a nova geração está surgindo de cristãos. Então, está sofrendo muitos ataques, e principalmente um ataque terrível que está surgindo nesse período, ao qual foi necessário 8 cartas do Novo Testamento
expressarem a defesa da fé. Ou seja, esta carta de João, a qual ele escreveu a toda a igreja naquela época, é uma carta circular, universal. Ele escreveu com o objetivo de defender a fé verdadeira em relação do que estava acontecendo com o erro que estava surgindo. Essa heresia que estava surgindo, irmão, em sua época, era uma heresia embrionária, estava no seu pós-nascimento, assim eu posso dizer. Era a heresia do gnosticismo. E eu vou explicar o que é essa heresia. O gnosticismo, irmãos, ele é uma junção de filosofias, tanto gregas como religiosas, principalmente da influência platônica, ou em especial neoplatônica, onde defendia a essência do conhecimento e da sabedoria acima da fé. Eles pregavam e anunciavam para que ter um encontro real com Jesus Cristo, uma fé salvadora com Jesus Cristo, era necessário você receber um conhecimento específico, uma revelação específica. E isso se dava de forma de um batismo inicial que todos teriam que passar. E só os gnósticos poderiam dar esse nascimento, essa iniciação. E com isso ramificou esta heresia. Essa heresia tem o seu auge no século II e no século III, onde tanto os pais apostólicos como os pais da igreja, eles lutaram, combateram, defendendo o evangelho genuíno. Não é uma nova revelação, não é um novo conhecimento, mas é um conhecimento que foi dado pelo próprio Deus para todo aquele que manifesta através da fé, a qual é Deus que dá este dom também a nós. Não é o homem que nos concede, é o próprio Deus. Na verdade, a sabedoria do mundo é loucura, mas para Deus é o poder de Deus, é a ação de Deus em salvar pecadores. William Barclay, ele sintetiza aqui essa heresia. A crença basicamente era assim, do pensamento gnóstico, é que o espírito ele é bom e a matéria é má. Sendo a matéria má, irmãos, ele despreza todo o mundo criado, porque o mundo é material. Então o gnosticismo, ele despreza tudo que é material. O corpo é material, então o corpo é corrupto. O corpo é uma prisão para a alma, e a alma só é livre mediante a essa revelação desse conhecimento real. O Espírito é uma semente, uma emanação do Espírito de Deus, e somente através, irmãos, dessa libertação celestial que você é realmente livre. Ou seja, Cristo Jesus não é suficiente nesse pensamento gnóstico. Quando nós vemos a palavra de Deus, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres, eles não acreditam, porque não há liberdade para o conhecimento deles. Só há liberdade quando você foge deste corpo corrompido pelo pecado. Olha que interessante. E o apóstolo João, juntamente com os outros apóstolos, Paulo principalmente também, vão de encontro
a essa heresia. Neste momento também surge, através do gnosticismo embrionário, outras ramificações, como eu falei. O docetismo, principalmente é aqui que João está combatendo, ele aplicava, porque a matéria é má, e o Espírito é bom, é santo, é de Deus, é celestial. Então, Cristo Jesus, ele não teve um corpo real. O docetismo, a palavra docetismo vem de doquer, que significa parecer. Cristo parecia um ser humano, mas ele não era. Ele tinha um espectro de humano, mas não era. Ele era um fantasma, uma linguagem para vocês entenderem. Então, se a pessoa realmente fosse tocar nele, atravessava ele. É meio Ghost, né? Do outro lado da Bíblia. Antigo, né? Mas era isso que ele pensava. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por isso o apóstolo João, ele fala isso. Quem confessa que o Espírito de Deus, de Jesus Cristo ele veio em carne, ele é de Deus. Agora, se confessar o contrário, ele não é de Deus. Jesus teve matéria. Se não tivesse matéria, não valeria o seu sacrifício na cruz do Calvário. Não valeria a sua ressurreição do corpo. E através dessa heresia, irmão, surgiu outra heresia também. O serintianismo. Um judeu chamado Serinto, ele pregava no primeiro século que Cristo Jesus, ele teve sim matéria, mas ele não era Cristo, ele era só Jesus. Ele nasceu como Jesus, como um homem, mas no seu batismo ele recebeu o Espírito de Deus, o Cristo, o Espírito de Cristo sobre si. E a partir daí, ele começou a agir no poder divino. Mas antes de sua morte, o Espírito Cristo, ele saiu do corpo de Jesus. Então quem morreu na cruz não foi Jesus Cristo, mas somente Jesus. Então quem morreu não foi Jesus Cristo, mas somente Jesus. O homem, somente o homem. E essa heresia gnóstica estava influenciando os cristãos. Mas homens de Deus que ainda estavam vivos defendiam a fé genuína. Cristo Jesus não morreu somente em seu corpo físico. Ali foi uma morte do Deus homem. O Deus homem morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. O Deus homem levou sobre si os nossos pecados. Ele adentrou no santuário divino celestial, levando a oferta perfeita, porque somente o Deus homem poderia levar isso aos céus. E ele permanece. Russell Shemplin, ele diz que essa heresia gnóstica, suas ramificações foram tão devastadoras que 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combatê-las. Colossenses, 1ª e 2ª Timóteos, Tito, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Somente no século, no ano 451,
no conselho de Calcedônia, que foi derrotada essa heresia. Antes surgiu várias outras ramificações, mas no ano 451, no concílio de Calcedônia, foi definido, declarado a união hipostática de Cristo Jesus. O que é essa união hipostática de Cristo Jesus? Ensina que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, que não há nenhuma mistura ou enfraquecimento dessas duas naturezas, e que Ele é só uma pessoa que possui duas naturezas. Se você for ler a história da igreja, você vai entender porque eles têm que afirmar tudo isso. Porque uns defendiam uma natureza, outros defendiam que não tinha outra natureza. Uns falavam que sendo divino enfraquecia a natureza carnal, e sendo carnal enfraquecia a natureza divina. Outros diziam, para resolver isso, que existia duas personalidades no corpo de Cristo Jesus. Uma é a personalidade do Deus homem, do Deus, e outra é a personalidade do homem. Então era uma mistura. Ou seja, Cristo era bipolar na mentalidade deles. Mas por meio dos estudos da palavra de Deus, glória a Deus, que homens de Deus, homens que defendiam a fé verdadeira, resumiram de forma simples e bíblica aquilo que a palavra de Deus anuncia, que Cristo Jesus, Ele veio a este mundo, nasceu, Ele foi encarnado, nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, foi concebido sem pecado algum. Ele nasceu 100% homem e 100% Deus. Por meio dele, por meio desta pessoa única e exclusiva, Ele manifestou as obras de salvação para nós, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, para nos trazer vida eterna e garantida por Ele. E agora vamos adentrar no texto. Agora vocês entendem o que João está combatendo. Agora vocês vão entender o que significa essas palavras que João está afirmando aqui no texto. O que significa, se no que Cristo veio em carne, né? As pessoas iam ficar em dúvida. Por isso a necessidade de compreender o contexto histórico. O primeiro versículo diz: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Em primeiro lugar, irmãos, não deem crédito a qualquer espírito. A palavra espírito aqui, irmãos, nesse versículo, equivale a ensinamento, a uma palavra profética, a algo que possivelmente Deus está anunciando. E ele fala: os falsos mestres estavam tentando fazer uma combinação de filosofia grega com o cristianismo. John Stott, irmãos, ele diz assim que o tempo presente de não deis crédito a qualquer espírito indica que os leitores de João eram propensos a aceitar sem crítica todo o ensino que parecesse dado por inspiração. Era preciso mostrar-lhes que identificar o sobrenatural com o divino é um erro perigoso. Nem tudo que é sobrenatural é divino. Ou seja, nem todo milagre, nem todo sinal, nem toda profecia, nem todo ensinamento vem de Deus. Por isso nós temos que ter cuidado e examinar, provar se é de Deus ou não é. O que acontece hoje em nossos dias? As pessoas aceitam qualquer novidade, qualquer coisa, porque eu recebi uma revelação especial de Deus, ao qual ninguém recebeu.
então isso está errado. Se a revelação que você recebeu não está de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, todo cristão deve considerar como anátema, como maldição. Assim, aí pegou pesado. É ser sério. Sabe por que hoje a maioria da igreja brasileira está em apostasia? Porque não defende a genuinidade da palavra de Deus, não defende a regra de fé, não defende os princípios e aquilo que foi atestado pela palavra de Deus e pela história da igreja cristã. Os mesmos erros que ocorrem hoje já ocorreram no passado. O espírito do engano que operou no passado, ele opera hoje com os mesmos métodos, mas com roupagens diferentes. São travestidos de formas diferentes, mas é os mesmos erros. Eles querem negar a obra de Cristo. Eles querem negar a suficiência de Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus é suficiente para nós, para nossas vidas. A palavra de Deus, como alguns hoje pregam, não precisa ser atualizada, ou não precisa ser direcionada naquilo que eu acredito que é inspirado e naquilo que eu não acredito que é inspirado, naquilo que é histórico. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Nada foi escrito por dedicação humana, por mérito humano, mas foi escrita pela inspiração do próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado. São 40 autores que escreveram a palavra de Deus. E é interessante que esses 40 autores, eles não se chocam em sua palavra, em sua escrita, porque mais de 3.000 anos para escrever a palavra de Deus. Essa palavra de Deus está unida. O que você lê em Gênesis, você compreende em Apocalipse. Todos os livros estão interligados de forma progressiva. Glória a Deus por isso. Por isso nós conseguimos compreender toda a palavra de Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso para nós. Devemos, irmãos, averiguar, meditar, analisar aquilo que é anunciado, como palavra de Deus. Não devemos aceitar qualquer coisa que as pessoas falam. Não devemos receber aquilo como verdade. Eu não estou falando que você deve ser incrédulo, mas também não estou falando que você tem que ser crédulo, simplista, aceitar qualquer coisa. Você tem que crer sim na palavra de Deus, mas essa palavra de Deus tem que ser atestada mediante as Escrituras. Você não pode aceitar aquilo que vai contra o que a palavra de Deus diz. Em segundo lugar, irmãos, existe uma ordem aqui expressa: antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João dá a ordem: provai os espíritos. E ele justifica por que temos que provar os espíritos. Porque muitos falsos profetas têm saído afora, anunciando falsas verdades, erros enormes, que estavam destruindo as igrejas, ao qual Cristo deu a sua vida. Nós temos que ter cuidado. Nós devemos ser defensores da fé, pessoas que guerreiam contra a falsidade. Entenda, irmãos, eu não estou falando guerrear contra o seu próximo, eu estou falando guerrear contra o pensamento errado. É aquela frase: eu não preciso de pastor, eu sou guiado pelos meus pensamentos. Quem já ouviu isso? Está cheio hoje, né? Realmente nós não precisamos de pastores. Nós temos um pastor que é suficiente, o bispo das nossas almas, Cristo Jesus. E o que ele nos fala?
obedecei aos vossos líderes. Então você tem que seguir o quê? A voz do seu pastor supremo, Cristo Jesus. Se ele nos orienta, quem somos nós, né? O N. Debord, ele está correto quando ele diz que a expressão tem saído remete ao fato de que os falsos mestres destacavam enfaticamente o seu envio, que os impelia a atuar mundo afora. O aspecto sedutor desses homens era o fato de se apresentarem com essa consciência de envio, demandando fé e obediência. Eles impunham que vocês tinham que crer e aceitar aquilo, obedecer. Os falsos mestres e os falsos profetas têm essa característica de dominação, de manipulação, usurpar a vida das pessoas. Eles têm essa característica de seduzir primeiro as pessoas com as suas palavras doces, cativantes, que atraem, que massageiam o nosso ego de certa forma. Mas o propósito final deles é dominação, manipulação. Conforme hoje há relatos em muitos corredores das igrejas, que os líderes, os falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos e assim vai, eles têm como os membros como seus, e eles decidem com quem essas pessoas vão casar, com quem essas pessoas vão falar, se essas pessoas podem falar com outros irmãos de outras congregações ou não, se o pastor, se o bispo, se o apóstolo não permitir, você não pode ir, e se for, você está em rebelião. Isso vai contra a palavra de Deus. Isso é o espírito do erro, o espírito do engano, é o falso profeta. Também, irmãos, tem relação com o dom da profecia também. O falso profeta, muitas vezes não é aquele que pronuncia a palavra de forma errada. O falso profeta é aquele que tem o seu coração errado. Aí você fala assim, como assim não é aquele que profetiza a palavra errada? Eu já falei aqui em alguns ensinos sobre o falso profeta. Uma das características, um exemplo maior de falso profeta é quem? Balaão, né? Balaão, ele é o ápice dos profetas. Nenhuma palavra que ele anunciou foi uma palavra falsa. Toda a palavra dele era verdadeira. Quem lembra de Números capítulo 23, verso 19? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que... É verdade ou não é? É de Deus ou não é? É. Toda palavra que ele profetizava era verdade. Deus colocava a palavra no seu coração e ele falava. Mas isso não significava que ele era um profeta de verdade. Ele era um falso profeta, porque o seu coração estava corrompido pela ganância do dinheiro. O seu intuito de profetizar era barganha, era ter poder, era ter domínio. Então assim você reconhece um falso profeta. Por isso há muitos falsos profetas hoje, que muitas vezes essas suas palavras são verdadeiras, mas a sua intenção futura é errônea, é maldita, porque engana a pessoa. Realmente o que ele falou é verdade sobre a minha vida. Realmente ele é um profeta de Deus, porque Deus revelou através dele aquilo que está acontecendo na minha vida. Isso acontece, irmãos, e a palavra é verdadeira, mas o seu coração está totalmente contra a vontade de Deus, e Deus permite isso. Deus permite isso. Também temos que entender que há o espírito de adivinhação, o espírito demoníaco,
Quem lembra da mulher de Filipos? Ela adivinhava. Quando os apóstolos chegaram, Paulo e Barnabé, toda vez que Paulo e Barnabé passavam, aquela mulher falava assim: ó, esses são servos de Deus Altíssimo. Paulo ficou o quê? Revoltado. Ele voltou para aquela mulher e expulsou o demônio da adivinhação dela. Então também nós temos que ter cuidado, porque o espírito da adivinhação também é uma manifestação do anticristo, é um espírito demoníaco de engano. O intuito também era o quê? Lucro, porque os donos dessa escrava queriam o quê? Dinheiro. Então tudo está envolvido com poder, né? Com riqueza e muitas vezes com sexualidade. Então nós temos que ter cuidado e analisar o espírito do erro. Por isso devemos provar o espírito, se procede de Deus ou não. Augusto Nicodemos, em seu livro de 1 João, ele diz que em vez de uma atitude de incredulidade simplista, os crentes deveriam ter uma atitude crítica para com as manifestações alegadamente provenientes de Deus. Provar aqui significa a semelhança do metalúrgico que testa a integridade do metal por meio do fogo, testar a mensagem com a verdade apostólica para saber qual é o espírito que está por trás dela. Os falsos mestres aqui, irmãos, fizeram do mundo as suas salas de aula, desejavam conquistar a audiência de muitos cristãos. Devemos provar, testar no fogo da palavra de Deus. Como eu falei, não aceitem qualquer coisa que falem para vocês. Hoje o mundo está direcionado pelo sistema do maligno. Os pratos são muitos, as filosofias são muitas. O liberalismo teológico que tem trazido uma ferida imensa para igrejas do mundo afora, irmãos. Tem assolado, muitas igrejas fecharam por causa dessa praga, dessa heresia. Nós devemos ter cuidado, devemos analisar a história, conhecer a história cristã. Você deve conhecer da onde você veio. Você deve conhecer quem foram os homens de Deus que lutaram pelo Evangelho, que anunciaram o Evangelho. A Igreja Católica adotou o sistema do gnosticismo, irmão. Sabe por quê? A questão do celibato, instituído para os papas, para os padres, é uma consequência da matéria má, do casamento, da união sexual. Porque o sexo é pecado na concepção de muitos, entre o casamento. É uma filosofia gnóstica. A questão de defender que Maria, ela viveu virgem, é uma questão gnóstica, para defender a pureza, porque ela não poderia ter relacionamento sexual, porque é pecado, é matéria. Ela não poderia ter filhos, porque estava criando matéria má. É uma visão gnóstica. Nós temos que ter cuidado e analisarmos. Mateus 7,15 vai nos dizer assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. O verso 20 vai dizer: portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
não aceitem qualquer coisa, verifiquem os frutos. Marcos 13, verso 22 e 23 vai nos dizer: pois surgirão falsos cristãos, falsos cristos, falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Deste modo, estais vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Não vem dizer que você caiu no conto do vigário, porque Cristo já avisou para você. Ah, mas eu entrei no Evangelho por meio dessa via. Amém. Mas você tem que ler a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, o próprio Espírito de Deus te direciona a sair deste meio. Se você não vai ser usado naquele lugar para transformar o ambiente, não se contamine com o ambiente. É a palavra de Deus, irmãos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 vai dizer que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores, irmãos, e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. A pessoa fala uns negócios e você fala assim: não, é impossível que ela está falando isso. É impossível que ela está falando essa heresia. E ela fala com convicção, porque a sua mente está cauterizada. Aquela heresia está enraizada em sua mente. Mas para isso existe a solução: Cristo Jesus, a ação do Espírito Santo, mediante a ação da palavra redentiva, que nos liberta das prisões, das amarras deste mundo, desse sistema. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3, vai nos dizer assim: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade, movimentos por sórdida ganância. Tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, a sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Irmãos, hoje em dia, não é o que acontece? Parece que nós estamos vivendo o que esses apóstolos escreveram: ganância, usurpação, falsos mestres, falsos profetas, o povo seduzido, o povo envolvido em heresias, o povo de vez defender o Evangelho, eles estão trazendo vergonha ao Evangelho, estão trazendo vergonha ao caminho da verdade. Eles não se consideram mais homens e mulheres de Deus. Na verdade eles não são. Eles parecem ser, mas não são, pela palavra de Deus. Na verdade eles nunca experimentaram o Evangelho genuíno sobre o seu coração, sobre a sua vida. Porque o verdadeiro Evangelho bíblico, não o que eu acho, é importante frisar isso. Não é o que eu acho, não é o que o pastor Jefferson acha, não é qualquer uma pessoa acha da palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Se eu começar a pregar uma coisa aqui contra a palavra de Deus, me expulsem o pastor Jefferson, expulsem qualquer pessoa que for pregar aqui. Nós não devemos trazer escândalo à palavra de Deus, ao Evangelho de Deus, porque esse Evangelho de Deus nos salvou.
E aquele que foi salvo pelo Evangelho de Deus, se desviar, jamais poderá voltar. Se possível, diz a palavra de Deus. Nós devemos ter cuidado, irmãos, com as práticas libertinas. Porque um dos intuitos dessa heresia gnóstica, porque a matéria é má, então eu posso usufruir dos prazeres da carne, porque a carne vai perecer e o espírito vai viver para sempre. Então entra a heresia, entra o caminho de Jezabel, a profetisa, os nicolaítas de Apocalipse. É esse sistema, irmãos, de contra a verdade de Deus. Toda palavra, irmãos, ou ação, pode ter 3 fontes possíveis: o Espírito de Deus, a influência do Espírito de Deus, as emoções humanas, que nós somos falhos, e o espírito do engano, do erro, demoníaco. Então nós temos que analisar o que é de Deus, o que é emoção humana e o que é o espírito do engano. Por isso, irmãos, temos que analisar, provar se o espírito é de Deus ou não. Porque talvez a pessoa nem está endemoniada, mas está muito emocionada. Então, assim, calma aí, irmãos, calma aí. Até aqui, né? Deus dá a palavra para ele, né? Aí ele começa a entregar. Aí ele fala assim: digo mais, aí já falhou. Esse mais já é emoção. Então nós temos que ter cuidado. Tem vezes que Deus dá uma mensagem curta para nós, né? Entrega isso para essa pessoa. É só isso. Aí vem, né? E digo mais, aí já era. Aí entrou a emoção. Deus fala assim, ó, Deus vai te abençoar. Um exemplo, Deus vai te abençoar. E digo mais, será em 3 meses, né? Esses 3 meses. E nunca se cumpre 3 meses, né? Eu creio na bênção de Deus, mas esses 3 meses que não chegam, é 3 anos, é 30, não sabe, 3.000 anos, aí vai. Diga somente aquilo que Deus tocou em seu coração para falar. Nós cremos nos dons de profecia, irmãos. E tem homens e mulheres que profetizam aqui na igreja, mas não é como em alguns contextos religiosos que as pessoas para profetizar têm que aparecer, né? Se não aparecer, não entrega a profecia. Se você não levantar a mão, você perdeu a bênção, né? Quem já viu isso? Então temos que ter cuidado com isso. Muitas vezes a melhor forma de profetizar, a ideal é ir àquela pessoa que Deus colocou em seu coração, essa impressão, e você entrega essa profecia a essa pessoa e fala aquilo que Deus trouxe ao seu coração, e fala se isso tem sentido para você ou não. É bom, analisa, examina. A Bíblia fala que nós temos que analisar a profecia e reter o que é bom. Então tem margem de erro, de emoção humana. Então não negue a profecia, irmãos, porque a profecia pode ter margem de erro humano. Por isso que devemos reter o que é bom. Amém? Irmãos, o falso profeta, ele tem as suas artimanhas de enganar, como eu falei, e fazer das pessoas reféns. Se você já passou por isso, ou tem passado, de certa forma, com alguma pessoa que de certa forma foi grande influência na sua vida, mas você está vendo que ela se tornou uma dominadora sobre a sua vida, essa pessoa, você tem que entender que gratidão não significa, não tem a ver com escravidão. Ser grato pela pessoa ter te ajudado no período, ter te ensinado no momento, ter trazido uma palavra de consolo ao seu coração, não significa que você se torne escravo dessa pessoa, mas você deve ter gratidão a essa pessoa, porque um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, ela
quer ter domínio sobre a pessoa, mas quer somente, sim, que ela reconheça, de certa forma, limitado, suficiente, a gratidão por ter ajudado naquele momento. Amém? Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, um esclarecimento necessário. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem presentemente já está no mundo. O Simon Kistemaker, irmãos, ele diz que no grego João usa o tempo perfeito para a palavra veio, a fim de indicar que Jesus veio em natureza humana, e ainda agora no céu ele possui uma natureza humana. Ou seja, além de sua natureza divina, ele também tem uma natureza humana no céu. Glória a Deus. Assim como ele é, seremos. Ele tem um corpo especial, corpo divino, uma natureza divina e a natureza humana, numa única pessoa. Sempre é bom enfatizar isso. E esses homens estavam negando isso, mas Cristo, ele veio. Glória a Deus por isso. Ele veio. Não foi um fantasma, não foi um homem somente que nasceu na sua natureza humana, mas o Jesus Cristo, ele veio a este mundo, ele encarnou a este mundo. Foi válido o seu sacrifício, foi válida a sua obra. E esse mesmo Jesus Cristo que veio ao mundo, ele está no céu intercedendo pela igreja, e ele há de vir nos buscar, e todo olho verá, e ele nos chamará com voz de trombeta aos céus, e o nosso corpo corruptível, mortal, será transformado no corpo semelhante a de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Eu quero tocar nas coisas, irmãos, também. Eu creio que todo mundo quer tocar nas coisas celestiais e na nova Jerusalém, no novo mundo ao qual Cristo transformará. Esse mundo que está corrompido pelo pecado será transformado. A natureza, ela geme, ansiando a manifestação de Cristo Jesus, irmãos. E nós também devemos clamar, suplicar pela sua vinda. Infelizmente, hoje a igreja brasileira, o nosso contexto é o contrário. As pessoas estão pregando, espere mais um pouquinho, porque eu quero mais usufruir deste mundo. Não, irmãos, nós temos que ansiar, ter anseio pela volta de Cristo Jesus. Clamar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O anticristo, irmãos, é um imitador barato das obras de Cristo Jesus. Entretanto, o seu objetivo é contra a vontade e os propósitos de Cristo Jesus. Ele é um espírito que opera nos falsos mestres e profetas, seduzindo, enganando, manipulando a muitos. Entendemos que existirá uma pessoa física, o anticristo, que ele é uma figura escatológica, real, que aparecerá no momento certo, e a igreja vai testemunhar esse surgimento. A igreja verá este homem, e a igreja entenderá que ele é o anticristo. O mundo não compreenderá, os judeus não vão entender, vão pensar que é o Cristo ao qual eles esperavam.
mas a igreja estará preparada, porque foi instruída pela palavra de Deus, e entenderam que o seu alicerce é a rocha verdadeira do fundamento real de Cristo Jesus. E quando esse momento chegar, irmãos, nós defenderemos e provaremos o Espírito de Deus. Mas o seu Espírito, a sua influência, já está desde a antiguidade. Mais de 20 séculos atrás já estava sendo influenciado. Filhinhos, esse é o espírito anticristo. Devemos entender que o espírito anticristo, o espírito dos demônios, de Satanás, está operando neste momento. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o quê? Os principados e potestades do maligno. Devemos estar alertas, combatentes, defendendo a fé genuína. Para terminarmos, irmãos, eu acho que eu vou terminar. Em quarto lugar, um contraste profundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque o amor, porque é maior, é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem já ouviu essa palavra, né? É maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Todo mundo entende, né? Ao contrário, né? Esse versículo. Eu não tenho medo de nada, porque é maior quem está em mim do que está no mundo, né? Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Usa versículos isolados, ninguém vê o contexto, né? Para falar eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Ele fala, né? Porque também sei passar momentos bons e momentos ruins, né? Necessidades e ter prosperidade. Passei fome, passei frio, nudez, mas em todas essas coisas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? É nesse contexto, irmãos. E aqui é a mesma coisa. Nós já vencemos o maligno, porque quem está conosco é maior, né? Por isso nós somos vencedores. Não por causa de nós, mas por causa dele. É por causa dele que nós vencemos os falsos profetas. É por causa dele que nós temos poder e autoridade. Porque se fosse depender de nós, nós estaríamos seguindo aos falsos mestres e aos falsos profetas. Quando nós lemos isso, irmãos, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo, ele está nos dizendo, irmãos, sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não conseguimos dar um passo em direção correta ao alvo verdadeiro. Sem ele nós somos errantes. Sem ele nós vamos falhar todos os dias. Mas com ele, aleluia, com ele a vitória é garantida. Como disse em Romanos capítulo 8, verso 37, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que nos amou e entregou a sua vida por nós. Nem a morte, nem a vida, nem a potestade, né? Nada poderá, nem o presente, nem o futuro poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada, irmãos, nada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos que estar em Cristo Jesus, irmãos. Nem em outra coisa, nem em outra filosofia, nem em outro pensamento. Cristo Jesus é suficiente, somente Ele. Em quinto lugar, para fecharmos, irmãos, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Simon Kistemaker, ele vai dizer que os falsos profetas são do mundo. Eles tiram os seus princípios, cuidados e objetivos e existências do mundo, da hostilidade da qual Satanás governa como um príncipe. João 12, verso 31.
conclusão, irmãos, é que aqueles que são de Deus ouvem Deus, e aqueles que não são, não ouvem. João 8,47 vai dizer: aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Isso eles falam aos fariseus. Sabe por que vocês não estão ouvindo as minhas palavras? Porque vocês não pertencem a mim. Vai falar assim: nossa, Jesus falou isso? Sim. João capítulo 8, verso 47. O verso 10, capítulo 10, verso 4 e diante vai dizer assim, ó: e depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Está falando das ovelhas que seguem o pastor. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. E por que muitos têm ouvido os estranhos? Os espíritos do erro. Não devemos seguir a voz dos estranhos. Devemos seguir apenas a voz do pastor e fugir da aparência do mal. Todos quanto vieram, verso 8, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Ainda, verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Essas ovelhas somos nós, irmãos. Essas ovelhas somos nós, que no tempo oportuno ao qual Deus Ele determinou para as nossas vidas, nós ouvimos a sua voz. Nós ouvimos a sua voz, e essa voz é uma voz cativante, emocionante, atraente. Ela nos atrai com cordas de amor. Essa voz é penetrante, porque ela perpassa nosso coração, a nossa alma, e nos traz alegria. Ela ilumina as trevas do nosso pensamento, da nossa consciência, iluminando o nosso coração, nos direcionando, nos transportando do reino das trevas para o reino de sua luz eterna. Cristo Jesus fez isso conosco. O verso 27 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Que maravilha, irmãos, é entender que Deus nos conhece, e Ele nos chama, e nós respondemos. A maior tristeza para todo homem é chegar naquele grande dia, e Deus falar: eu não vos conheço. Essa é a maior tristeza. Mas Senhor, em teu nome eu fiz milagres, prodígios, maravilhas, expulsei demônios, fiz coisas fantásticas, absurdas, mas eu não te conheço. Não ouvem, não devem, irmãos, vocês dar ouvir a qualquer profecia, a qualquer fala, a qualquer ensinamento, mas provai os espíritos, provai se é de Deus ou não é. A maior recompensa que Deus Ele nos fala no verso 28 de João 10: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Glória a Deus, glória a Deus. Ninguém pode arrancar das mãos de Deus as suas ovelhas. E João capítulo 18, para encerrar, verso 37, quando Cristo estava diante de Pilatos, e Pilatos interrogou ele, inquiriu ele a respeito se ele era rei ou não. Olha o que vai dizer assim, ó: contudo Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei.
Por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Aleluia. Qual é o propósito dessa escrita de João para nós? Dessa carta para nós? O capítulo 5, verso 3 vai nos dizer, de 1 João: Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Nós temos a vida eterna e devemos guardar essas escrituras, essa palavra, retendo elas, toda ela,